podcasts, a sua aula vai começar. Pegue seus materiais e um café. Esperamos que tenha uma ótima experiência na aula de hoje. Conforme a Lei 9.610/98, a reprodução total, parcial e a divulgação sem autorização é proibida. A FME deseja uma ótima aula para você. Eu gostaria de, antes de começar, de cumprimentar e agradecer o convite do comandante Braga e gostaria também de cumprimentar os meus colegas, né, de evento nessa noite e nas noites anteriores. Eu vou falar de um tema amplíssimo, né? Então eu tive que fazer um recorte e como essa pós é uma pós interdisciplinar, eu imagino que esse assunto seja um assunto também interessante, principalmente para quem não é do direito, porque quem é do direito está familiarizado, né, com tratados internacionais, né, com a legislação, né, no horizonte do direito interno, mas principalmente para quem não é do direito, e de modo muito legítimo, né, as pessoas podem questionar, né, de onde que vem a Lei Maria da Penha, né, e de que modo, então, o Estado brasileiro ele se vincula também a tratados internacionais, né, de direitos humanos, né, e tratados internacionais lato sensu. Então, a minha ideia aqui não é realmente esgotar esse tema, são 25 minutos, né, de jeito nenhum, mas, de modo geral, fazer esse apanhado, contextualizar a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, também ampliando o escopo e trazendo para a discussão também compromissos que o Brasil assumiu na esfera internacional. A ideia, né, é trabalhar esse assunto, mas começando com a esfera internacional, depois a gente falando a partir da realidade do direito interno brasileiro, para a gente, no final das contas, falar sobre o enfrentamento da violência, né? Então, na verdade, eu acho que a minha fala vai se conectar muito bem com as falas anteriores da professora Laine e do professor Marcelo também. Bom, então a ideia hoje aqui, né, no nosso sumáriozinho, a gente vai falar sobre a esfera internacional, o direito interno, falar sobre dados da violência contra mulheres, né, mulheres cis e trans, mortes, alguns dados, né, que eu vou trazer para vocês aqui, inclusive dados de mortes violentas contra mulheres trans e travestis, dados recentes de 2023, a Lei Maria da Penha, o conceito de gênero e o abandono de uma ontologia da violência para uma postura de enfrentamento da violência que se conecta completamente com aquilo que foi dito pelo professor Marcelo, né, com relação à questão dos dados, a necessidade de dados para que a gente realmente consiga construir políticas públicas e leis, né, e toda uma movimentação que realmente dê conta da violência real, né? Bom, então, só para contextualizar, o Estado brasileiro, né, e todos os outros estados, como, né, eu vou utilizar uma palavra aqui que não é rigorosamente a melhor, mas para quem não é do direito, acho que fica melhor pensar nos países, né? Então, nós vivemos, o país Brasil, né, ele está ao lado de outros países no horizonte de uma sociedade internacional, né? Então, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai ter uma mudança nesse cenário internacional e a gente vai ter, então, aqui o surgimento de outros sujeitos de direito internacional. Então, a gente não tem só o Estado como sujeito de direito internacional, aquele que define as regras que vão se aplicar no horizonte do direito interno e as regras que ele, então, né, as regras que ele vai estabelecer para se relacionar com outros países, entre aspas, né? Então, nós temos o surgimento de organizações internacionais que vão, na verdade, né, se tornar cada vez mais, vão surgir mais organizações internacionais, né, no horizonte da sociedade internacional. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, né, o surgimento da ONU, a ONU prospera, diferente da Liga das Nações. A gente vai ter o surgimento de várias outras organizações internacionais, como a OMS, a OMC, também a OIT, várias outras organizações internacionais. A gente vai ter o reconhecimento, né, da personalidade jurídica das organizações internacionais e a gente vai ter os indivíduos como aqueles também que vão poder, quando há uma violação de direitos humanos, né, dentro dos seus estados, se não houver aqui, né, um acolhimento dessa violação, uma resposta para essa violação, eles podem, então, se socorrer do sistema ONU de proteção ou do sistema interamericano. No nosso caso, nós pertencemos aqui a um sistema regional chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Então, vai haver uma mudança muito grande no horizonte da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Os estados, então, se vinculam voluntariamente, eles podem se vincular, né, voluntariamente a organizações internacionais. E agora, então, a gente começa a ter o quê? As vozes coletivas. Então, o Estado, ele é autônomo e independente. Mas ele não faz o que ele quer na esfera do direito internacional, porque ele agora, então, se vincula por vontade, por meio de tratados internacionais. Não vale a pena falar aqui, mas a gente tem uma espécie de princípios que a gente chama de cláusulas pétreas do direito internacional, que são ius cogens, a gente tem soft law, a gente tem tribunais que vão surgir, câmaras arbitrais, enfim. O direito internacional, ele vai se expandir e vai se tornar cada vez mais denso, e aí a gente não vai ter o esvaziamento da fala dos estados, mas uma mitigação, né, dessa fala dos estados, porque agora, então, essa sociedade internacional, ela se tornou mais ampla, mais rica, com outros interventores também. Então, nós temos dois, no caso nosso, né, Brasil, ele se vincula ao sistema ONU de proteção e ao sistema interamericano, né? Então, nós temos aqui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vários tratados internacionais, né? Tanto lá que foram construídos no horizonte do sistema ONU, quanto tratados internacionais que foram construídos aqui no horizonte do sistema interamericano. E também, né, vários casos que vão chegando aqui à comissão, né? A gente vai falar também aqui da CEDAW, no horizonte do sistema onusiano, né? Então, nós vamos ter, no sistema ONU, a gente vai ter um documento muito importante, que vai ser o primeiro tratado internacional que vai falar sobre as mulheres especificamente, que vai pautar a questão específica das mulheres. Então, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é um tratado de 79, mas que vai ser interiorizado, vai ser incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em 2002. A gente vai ter, no horizonte do sistema interamericano, a gente vai ter aqui um tratado muito importante, que é conhecido como Convenção de Belém do Pará, né, que é um tratado que vai ser também incorporado ao horizonte do direito interno em 1996. A gente tem também, né, na Agenda 2030, um dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, ele trata especificamente da igualdade de gênero, que é o objetivo 5, né, da Agenda 2030. E nós temos, como o professor acabou de falar, o Marcelo, né, foi dito aqui em várias intervenções ao longo desses 3 dias, a gente vai ter o caso paradigmático, que é o caso Maria da Penha. Então, essa violação de direitos humanos, ela não encontra uma resposta no horizonte do direito interno. Então, esse caso é levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece que houve sim, né, que o Estado brasileiro não fez o que deveria fazer, que ele não cumpriu tratados internacionais, né, de que ele é signatário, compromissos que ele assumiu na esfera internacional, que ele não protegeu não só a Maria da Penha, mas aquela violação não era uma violação específica, era uma violação, na verdade, né, era uma violação que estava muito, ela extrapolava o horizonte daquele caso concreto específico, era uma violação contra os direitos das mulheres e que o Estado brasileiro, então, precisava tomar medidas. Então, pessoal, como eu havia dito, né, é muito importante que a gente contextualize, porque a questão da prevenção da violência contra a mulher não se trata só de uma decisão do Estado brasileiro, porque ele reconhece que isso é importante. Vem, na verdade, de uma condenação no horizonte do sistema interamericano, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão reconhece, Brasil, você não atuou como deveria ter atuado no caso Maria da Penha, e você não está atuando na prevenção da violência contra a mulher, né, em âmbito doméstico e familiar, como você assumiu compromissos internacionais para atuar. Então, nós temos aqui também uma pressão que vem, né? Uma grande pressão, na verdade. O Brasil, a Lei Maria da Penha, vem para dar uma resposta à condenação no caso Maria da Penha. Então, aqui eu também trouxe, a gente não tem muito tempo para explorar, mas também é interessante ficar aí para vocês, né? Nós temos, então, no horizonte do direito interno, a gente vai ter o surgimento da Lei Maria da Penha, né, em 2006. A gente vai ter, como foi explorado, inclusive pela professora Alaine agora há pouco, né, o pacote antifeminicídio, essa última lei
né, que vai, na verdade, autonomizar o crime de feminicídio e muitas outras alterações que ele vai promover no Código Penal, na Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, uma alteração que essa lei traz no Código Penal. O crime, né, de lesão corporal leve, e o crime de lesão corporal leve, ele era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Deixa de ser, agora é de ação pública incondicionada. Lesão corporal culposa também está dentro do escopo aqui de proteção. Vias de fato também agora é de ação penal pública incondicionada. Então, nós vamos ter aqui, ameaça também passa a ser de ação penal pública incondicionada. Então, a gente vai ter o quê? Um enrijecimento, né, de comportamentos de violência contra a mulher em âmbito familiar e doméstico, né, e também aí a gente vai ter aquele desdobramento, né, que já foi dito aqui, né, então âmbito doméstico, familiar, afeto, né. Então, a gente tem o quê? Um enrijecimento, uma medida que busca o quê? Que busca ampliar o escopo de proteção, tornar a violência doméstica contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, a violência contra a mulher em âmbito doméstico familiar, tornar mais grave, né? E punir de modo exemplar. Então, nós temos, na verdade, outras condenações do Brasil na esfera internacional, não vai dar tempo de explorar aqui com vocês, mas nós temos, por exemplo, a condenação do Brasil no horizonte do sistema interamericano, no caso Márcia Barbosa, que vai trazer também consequências no horizonte do direito interno. Nós temos uma condenação do Brasil também no sistema onusiano, que é o caso, né, Aline Pimentel, que vai causar transformações, mudanças no horizonte do direito interno, né? Então, a importância das pessoas conhecerem seus direitos, né, das pessoas buscarem valer, que seus direitos valham, né, sejam efetivados, para que a gente tenha, então, se não houver uma resposta no horizonte do direito interno, que haja, então, a provocação das cortes, né, internacionais, que vão fazer pressão para que o Estado brasileiro, então, atue, né, de modo a tomar medidas de enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, né? Bom, aí uma pergunta que faz muito sentido, né? A gente fala assim, nossa, mas então, se tantas medidas já foram tomadas, medidas internacionais, medidas internas, né, no horizonte do direito interno, inclusive o pacote antifeminicídio, que como o professor Marcelo, ele pode elevar a pena a 60 anos, né? Se a gente tiver um feminicídio qualificado, ele pode chegar a uma pena de 60 anos. Então, assim, será que ainda faz sentido falar de violência, de medidas, né, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher? Bom, então, o professor Marcelo também trouxe dados aqui, e eu não vou ficar muito por eles, né? Mas é só para, na verdade, reiterar a importância, sim, de medidas, né? Medidas, como o professor Marcelo disse, efetivas, né? Medidas eficazes, de enfrentamento da violência doméstica, da violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar. Então, o anuário, né, dados então de 2000, agora do anuário publicado em 2024, vão dar conta o quê? Cresceram todas as modalidades de violência contra a mulher, todas. O tipo penal stalking, a gente tem também aqui violência psicológica, a gente vai ter feminicídio, né? Então a gente vai ter violência sexual, e como o professor Marcelo trouxe para a gente, também existe aqui, né, infelizmente, a gente vai ter aqui também dados que vão apontar qual que é, na verdade, quais são as mulheres, né, mais, na verdade, fragilizadas, mulheres mais expostas a esse tipo de violência. Mas todas as mulheres estão expostas. Mas os dados mostram que podem, na verdade, né, evidenciam que há mulheres mais expostas e que, quando a gente fala em política pública, quando a gente fala principalmente política pública, né? Porque a lei, ela tem um caráter mesmo de generalidade, abstração, mas as políticas públicas, principalmente, elas podem e devem dar conta dessas especificidades, né? Bom, então, aí quando a gente fala de violência também contra mulheres trans, aí a gente também, olha, vai trazer aqui, porque a Lei Maria da Penha, ela não protege só mulheres cis, né? Então, ela não protege só mulheres que nasceram com sexo biológico feminino, ela também protege mulheres trans, né? Então, nós temos dados também aqui que vão mostrar, na verdade, que a mulher trans, ela sofre
ela é ainda mais vulnerável, né? Então, por quê? Porque dados da PCMG, por exemplo, contabilizam que de 2020 a 2022 houve 224 atendimentos a mulheres trans vítimas de violência doméstica. Em 2022, 140 mulheres trans e travestis foram atendidas pela PCSP em casos de violência doméstica e familiar. Segundo o Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIAP+, em 2023, 142 mulheres trans e travestis foram vítimas de mortes violentas no Brasil. Isso equivale a 74% das mortes violentas. Então, mulher trans, ela vai sofrer violência por se assumir, né, por ser mulher, né? Então, por serem mulheres e por serem da comunidade LGBTQIAP+. Então, a gente tem aqui, né, digamos assim, uma dupla exposição, porque ela ela se enquadra, né, em dois grupos vulneráveis, né, o grupo das mulheres e o grupo da comunidade LGBTQIAP+. Obrigada, viu, Gabriela? Estou acompanhando aqui. Bom, então, a gente tem, né, a gente tem esses dados, e aí, juridicamente, agora falando juridicamente, a gente tem uma importância grande, os tribunais, né, atuam de um modo muito importante nesse processo aqui, né, de dar conta, dar uma resposta, né, jurídica para os casos de violência. Então, nós temos, né, a Lei Maria da Penha, que é uma lei avançadíssima, mas o mundo da vida, os casos do mundo da vida, eles vão trazendo cada vez mais novidade. E esses casos batem a porta do judiciário, e a gente tem, então, né, principalmente o STJ, mas também o STF, que vai aqui ter que decidir casos paradigmáticos e vai, então, definindo também, né, como é que essa lei vai ser interpretada. Por exemplo, né, quem é que é sujeito passivo, né, aqui da Lei Maria da Penha. Então, definiu-se o quê? Que não só a mulher cis, mas também a mulher trans, né? Então, eu até trouxe para vocês aqui, que eu acho interessante, algumas teses do STJ, porque o STJ, então, como eu disse para vocês aqui, como ele está lidando, né, com casos, né, o tempo todo, né, casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ele acaba decidindo, definindo os contornos dessa lei, como é que a gente deve interpretar essa lei, né? Então, eu vou falar de algumas teses só, porque a gente não tem muito tempo, me restam aí poucos minutos, mas, por exemplo, o STJ define o quê? Que a morte, a lesão, o sofrimento físico, sexual ou psicológico, o dano moral, patrimonial, né, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, a gente tem a definição aqui, né, o esclarecimento do escopo de proteção da Lei Maria da Penha pelo STJ. A gente vai ter também um posicionamento do STJ definindo que Lei Maria da Penha independe de orientação sexual. O sujeito passivo da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é a mulher, né? E o sujeito ativo pode ser tanto homem quanto mulher. A gente vai ter o STJ definindo que não se exige a coabitação entre autor e vítima. O STJ definindo o quê? Que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, né? Então, a gente vai ter uma questão muito interessante, né? Vou até chamar a atenção dela, porque eu já vou linkar com o próximo slide, os próximos. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam à Lei Maria da Penha. Então, nós temos aqui medidas despenalizantes, né, como a suspensão condicional do processo e a transação penal, elas não se aplicam ao caso Maria da Penha. Então, a gente tem, né, então a gente pode trazer aqui mais uma voz para este debate, né? O Estado brasileiro assume compromissos internacionais, ele cria mecanismos internos, leis, políticas públicas, e a gente tem também a atuação dos tribunais superiores que vão aqui dar o contorno, definir, esclarecer situações que vão surgindo no horizonte do mundo da vida e vão também ajudando a estabelecer o escopo da Lei Maria da Penha, né? Bom, então, só que também a gente já sabe, né? Então a gente sabe que o sujeito passivo tem que ser mulher, né? Mulher cis e trans. Só que quem é sujeito ativo? Homens e mulheres, tá? Então, quer dizer,
Um filho que comete violência contra a mãe, está dentro do escopo da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar, né? Então, está dentro do escopo da Lei Maria da Penha. Ex-namorado que comete uma violência né, contra a sua ex-namorada, então a gente está dentro do escopo da Lei Maria da Penha, né? Então, aqui era só para ilustrar, né, algumas situações aí que estão dentro do escopo de proteção da Lei Maria da Penha. Bom, então nós temos o quê? Hoje se fala, claro que é possível, né? A gente faz sentido, a gente buscar as raízes da violência contra a mulher, mas por que eu disse aqui do abandono de uma ontologia da violência para o enfrentamento da violência? Porque o porquê, né, que uma pessoa comete um ato de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, ou familiar, importa muito pouco. Na verdade, as medidas de enfrentamento, elas é muito mais importante a gente pensar em medidas de enfrentamento no porquê da violência. Apesar de que, claro, existe aqui uma imbricação, né? Mas a partir de dados, a gente pode trabalhar para definir, né? Estratégias de enfrentamento da violência contra a mulher. Então, de que modo? Por meio de produção legislativa, né? Como a gente viu recentemente, a lei que vai autonomizar o feminicídio e outras várias medidas, né? Que vão alterar a Lei Maria da Penha, o Código Penal, né? Então, que nós tivemos aí a Lei 14.994 de 2024. A gente tem a jurisprudência dos tribunais internacionais, porque o caso Maria da Penha, ele serve para o Brasil imediatamente e serve para todos os outros países no horizonte do sistema interamericano também, né? E vice-versa. Então, a gente tem tratados internacionais que versam sobre a proteção, a não discriminação, né? Então, tanto no horizonte do sistema global quanto no sistema interamericano. Entendimentos do STJ e do STF, que, como a gente viu, também são muito importantes para a gente entender qual é realmente o escopo da lei, mas não é só no sentido, né, de desvendar os mistérios da lei. É porque essa lei ela vai também aqui, existe uma relação que a gente não pode descurar e que nunca vai se autonomizar entre mundo da vida e mundo do direito, né? Então os casos vão surgindo, os tribunais têm que dar conta, né, desses casos a partir, né, a partir do caso, busca-se no horizonte do sistema um critério que pode ou não ser critério de resolução para o caso, né? Então, existe aqui também uma imbricação, né? Existe aqui, é impossível separar mundo da vida de mundo do direito, né? E do direito que vai se construindo também a partir da realidade que se apresenta para ele. Então, nós temos aqui medidas de prevenção, como essa, por exemplo. Esse congresso é um congresso que atua no horizonte da prevenção primária, falando sobre a Lei Maria da Penha, trazendo aqui, né, insights e questionamentos, né? Então, também a capacitação das polícias civil, militar, guarda municipal, corpo de bombeiros, etc., promoção de estudos e pesquisas. Agora, só para a gente fechar, né, já estou no meu fim, então quer dizer, pode parecer, né, a partir dessa minha fala, que então nós estamos num lugar muito confortável, assim, nossa, então quer dizer que o escopo de proteção, ele só está ampliando, né? Então quer dizer que daqui a pouco a gente vai viver uma realidade onde tudo é melhor e diferente com relação à proteção, né, da mulher, da violência contra a mulher, né, em ambiente doméstico familiar. Infelizmente, não, né? Como a gente viu, existe um descompasso entre esta movimentação, né, política, de políticas públicas e legislativa e normativa, e a realidade que se apresenta para a gente. E também existem contramovimentos, que eu queria finalizar minha fala falando sobre isso, né? Também existem medidas, tentativas de retrocesso, né? Então, por exemplo, tramitam hoje no Congresso Nacional projetos de lei que estão, na verdade, querendo, né, permitir, por exemplo, né, que seja possível medidas despenalizadoras no horizonte da violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, por exemplo, querendo permitir a suspensão condicional do processo, né, querendo permitir aí a transação penal no horizonte da violência contra a mulher, né? Então, na verdade, pessoal, só para a gente fechar, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala sobre
escopo de proteção, quando a gente fala sobre proteção da mulher vítima de violência no horizonte doméstico e familiar, a gente tem que pensar todo este processo, que eu trouxe muito rapidamente para vocês aqui, né, alguns elementos, a gente tem que pensar esse processo como um processo de luta, não como um processo, né, adquirido, resolvido, né, mas como um processo constituendo, onde todos vocês que estão aqui buscando saber mais, que são, na verdade, agentes também efetivadores, né, dessa lei, propagadores dessa lei, todos vocês são muito importantes, tá? Então, eu gostaria de agradecer, Gabriela, acho que cumpri aí dentro do meu prazo. Gostaria novamente, então, de agradecer a todos vocês que participaram deste evento, que ao longo desses dias, agradecer novamente o comandante Braga, agradecer a Gabriela e a toda a equipe da Escola Mineira de Direito, e me colocar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, comentários, questionamentos. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa aula, e se você ficou até aqui, já deu para perceber como a MD leva o conhecimento muito a sério. E sabe o que vem depois? Uma pós-graduação especializada para quem quer aprender de verdade, com conteúdo prático, professores especializados e sem enrolação. A gente junta a teoria e a prática de um jeito leve e aplicável já na primeira aula.